Olá, amores, como vocês estão? Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre traumas, vícios e dependência emocional. Se você está chegando pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Camila Chamon, sou mentora de bem-estar e aqui você vai entender como sair da dependência e ir para a autonomia emocional. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e vamos lá. Bom, falando aí sobre a dependência emocional, né? Primeiramente, essa dependência emocional, ela é o quê? Ela é uma pessoa que ela está dependente de uma segunda. Essa segunda pessoa é uma pessoa que tem comportamentos abusivos, é uma pessoa viciada, né, em álcool, drogas, ou seja lá o que for. Que essa pessoa aqui que é dependente emocional ou codependente, ela está o tempo todo querendo consertar, salvar a vida dessa outra pessoa aqui. O ponto é que essa dependência emocional, poucas pessoas elas têm consciência disso, mas ela é um vício. Segundo a doutora Robin Norwood, essa dependência emocional, na verdade, tem que ser vista como uma doença. E ela surge por quê? Por conta de lá na infância você ter crescido em algum lar disfuncional, algo nesse sentido. Vícios, segundo o doutor especialista, né, médico, Dr. Gabor Mate, vício tem a ver sempre com algum trauma de desenvolvimento. Ou seja, algum trauma que aconteceu lá na infância. E trauma é o que, gente? Trauma é tudo aquilo que aconteceu conosco cedo demais, ou foi grande demais, ou foi rápido demais. O que o trauma faz nas nossas vidas? Ele nos mantém congelados naquela experiência que a gente teve lá atrás. E aí toda vez que na nossa vida algo acontece que vai nos remeter, ainda que de longe, a um trauma, aquilo causa em nós uma certa sensação de pânico, né? A gente entra ali no estado de sobrevivência, de medo, de fuga ou de luta. O ponto é que o trauma nos mantém congelados e tudo que acontece na nossa vida depois que tem a ver com repetição de padrão é como se fosse o trauma dando ali uma oportunidade para você olhar para ele novamente. Se você não consegue, na situação, liberar aquele trauma, é como se ele retornasse na sua vida várias vezes para que você pudesse olhar para aquilo até que finalmente ele se dissolvesse, né? Ele se completasse aí na sua vida. Então tem esse ponto. Tudo na nossa vida que surge, cessa. Tudo na nossa vida quer se completar, né? A nossa respiração, a gente inspira e expira. Então, no nível do trauma, acontece uma curva onde sobe o nível de ativação e essa ativação ela não desce, ela não descarrega. Então, a gente fica congelado aqui em cima, nesse nível de ativação. E toda vez que isso acontece na nossa vida, isso vai se repetindo, até que a gente consiga completar este ciclo, ok? Então, isso é só para você entender um pouquinho do porquê que às vezes a gente fica tanto tempo repetindo, né, relações frustradas nas nossas vidas. Provavelmente isso está associado ao quê? A algum nível de trauma. E a gente já entende que a dependência emocional, ela tem a ver com algum trauma ali de desenvolvimento, algum trauma que tem a ver com o que você passou na infância, né? O ponto é, ora, como que eu posso agir então para poder descarregar isso que está lá em cima congelado, essa superativação que está lá em cima congelada? Como que eu faço para completar essa onda? Como que eu faço para descarregar essa onda de ativação do trauma que está lá em cima e não descongelou? Uma das formas principais para você que tem características aí de dependência emocional é você sempre estar atento àquilo que a gente chama de autorregulação e de corregulação. A autorregulação é a nossa capacidade da gente se regular por nós mesmos. E a corregulação tem super a ver com o sistema de engajamento social, ou seja, a minha regulação que eu faço com uma outra pessoa. É aquilo que a gente chama de corregulação. O que acontece? Como que começa, né? Como que eu aprendo a me autorregular? A gente se aprende a se autorregular lá na infância. Então, quando a gente está com a nossa mãe, né, assim que a gente nasce, nós mamíferos, a gente tem esse contato muito próximo da mãe. Então, a mãe, estando autorregulada, com o bebezinho no colo, ela vai ensinar esse bebê a se autorregular. Existe um processo de corregulação ali entre a mãe e o bebê. O ponto é que, se por algum acaso a tua mãe ela não estava autorregulada, ela teve, né, uma gravidez difícil, ou ali durante a sua infância foi muito difícil de alguma maneira, ela não conseguia autorregular o corpo, dificilmente ela consegue passar para o bebê essa sensação de autorregulação. E aí esse bebezinho, ele vai crescendo sem saber se autorregular, porque ele não teve essa relação de corregulação com o pai e com a mãe como deveria. Esse bebê, ele não tem essa sensação de sentir-se seguro, porque é por meio dessa corregulação com a mãe que vem essa sensação de segurança para o bebê. E então, esse bebê nasce
ele cresce, né, sem essa sensação de corregulação, ele não aprende a se autorregular, se torna aí um adulto inseguro, né, que vai acabar desenvolvendo relações com outras pessoas nas quais ele se sente inseguro, ele tem medo de ser abandonado e tudo mais. Então o ponto aqui é o quê? É a gente voltar a aprender de novo a se autorregular. E também desenvolver essa capacidade de nos corregular com as pessoas de uma maneira saudável. Ao invés aqui, então, da gente falar de codependência, a gente vai falar de corregulação. Não tem problema nenhum da gente ter parceiros, né, da gente ter pessoas ao nosso redor com as quais a gente se sinta bem, com as quais a gente se sinta segura. Mas o ponto é entender que eu não sou dependente da outra pessoa. Por isso que é importante que a gente esteja inserido, por exemplo, em grupos de pessoas onde a gente se sinta confortável, onde a gente se sinta saudável. Você que é mulher, por exemplo, né, que identifica esses padrões de codependência ou de dependência emocional, é interessante estar inserida em grupos de mulheres que passam pela mesma experiência que você, por exemplo, para que você possa compartilhar, né, a tua experiência com outras mulheres. Estar em grupos onde você se sinta segura. Isso vai te auxiliar a desenvolver essa autoconfiança, essa segurança. E também fazer exercícios que vão te ajudar nessa autorregulação. Um exemplo de um exercício, né, que eu gosto de passar muito é você inspirar e exalar, soltando o som do ah. Isso vai te ajudar a regular o teu sistema. Então, por exemplo, você inspira e solta. E você pode fazer isso várias vezes ao longo do seu dia. Essa é uma maneira muito simples de você se autorregular. Você trazer essa presença, né? Fazer isso com presença no seu corpo. Isso vai te ajudar nessa autorregulação. Você está em grupos nos quais você se sinta segura, né? Para compartilhar. Isso vai te auxiliar na corregulação. Quanto mais autorregulada e corregulada você estiver, menos na dependência emocional você vai estar. E dessa forma você consegue ir descarregando de pouquinho em pouquinho aquele trauma no qual você ficou presa ali na infância. Outras formas também que a gente pode se corregular ou se autorregular, a gente vai encontrar no livro do Dr. Stephen Porges, que se chama A Teoria Polivagal. Nessa teoria polivagal, ele conta para nós que o nosso nervo vagal ventral, ele é responsável por essa corregulação. Esse nervo vagal ventral existe apenas nos mamíferos, é dos mamíferos para frente. E algumas das formas, né, que ele traz aí de corregulação ou de autorregulação, ela sempre vai ter a ver com esse nervo vagal ventral. Esse nervo vagal ventral, ele tem a ver com os nossos órgãos que são do diafragma para cima, ou seja, qualquer atividade que você realize que envolva coração, pulmões, faringe, laringe, os gestos da face, ouvido médio, você vai estar exercitando esse nervo vagal ventral, que é o nosso nervo responsável por engajamento social e também pela regulação do nosso estado fisiológico. Então, por exemplo, atividades em grupo, como dança, como canto, onde você está em contato com outras pessoas e ao mesmo tempo você está exercitando, né? Por exemplo, ouvir músicas com frequência elevada, com frequência mais aguda, uma frequência de voz feminina, por exemplo, onde você vai exercitar a escuta ali, né, no ouvido médio dessas frequências agudas, isso também auxilia na corregulação, porque nos remete à voz da mãe quando a gente era bebê. Então, todas essas atividades que você realizar, que trabalhar com a respiração, com batimento cardíaco, com faringe, laringe, gestos da face ou ouvido médio, isso também vai te auxiliar na corregulação. Então, esse exercício que eu passei para você, por exemplo, ele vai trabalhar com tudo isso, porque ele vai acalmar aqui os teus batimentos cardíacos, vai tornar a tua respiração um pouco mais lenta, vai trabalhar também a faringe, a laringe e o ouvido, porque você está ouvindo. Então, experimente fazer esse exercício de autorregulação e também que vai te ajudar nessa corregulação, nesse engajamento social. Dessa maneira, quanto mais você estiver no teu sistema de conexão social, mais você inibe a zona do trauma. Assim, isso vai te ajudar a sair da dependência e ir para um caminho de autonomia. Então, se esse vídeo te trouxe algum benefício, né? Eu faço o convite para que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho para não perder nenhum vídeo e a gente se vê no próximo. Até já já!